Democracia é um regime político baseado na participação do povo na vida política de seu país, pela escolha de seus representantes em eleições diretas. A Constituição Federal diz que o povo é a fonte do poder. No Brasil, o povo exerce o poder por meio do voto. Toda pessoa tem o direito de votar e de ser votada. Ao praticar esse direito, a pessoa está exercendo cidadania. Esse ciclo vicioso é uma constante no Brasil, onde o exercício da democracia não é vivenciado. Afinal, quase todo brasileiro diz que não gosta de política, mas basta uma crise que ele passe a ser especialista em democracia. A ideia que representa o essencial da democracia foi traduzido pelo coordenador Gilson Donato. Ele observou que dar a chance para que os alunos opinem sobre diversos assuntos na escola renderia bons frutos. Política é a ciência da governança de um Estado ou nação, e também um marco de negociação para compatibilizar interesses. Uma derivação da polis, que designa aquilo que é público e está relacionado com aquilo que diz respeito ao espaço público. Na ciência política, trata-se de determinados temas, um pouco deles são política educacional, política de segurança, política salarial, política habitacional, política ambiental, entre outras políticas. Agora eu vou falar um pouco sobre os desafios da democracia. A análise das características da democracia deixa entrever a força e a fragilidade. A força porque é a condição de expressão humanas em plenitude, devido ao esforço para alcançar a igualdade. A fragilidade porque ao defender a liberdade, a democracia convive com ameaças destrutivas que se passam em governos totalitários. Atualmente estão tendo muitas ameaças terroristas, porém os governos preferem a sua segurança do que a sua liberdade. Baseando-se nessas informações, o ideal democrático tem ficado mais distante. Não existe como explicar a derrocada de uma democracia, e nem como mantê-la, mas vale refletir a importância da educação universal. Agora eu vou falar um pouco sobre os campos de democracia. Vamos começar falando sobre a democracia econômica. Democracia econômica é uma filosofia de socioeconomia. Dentro desse contexto, os democratas defendem a tomada de poder da minoria rica para as pessoas mais pobres. Democracia política é uma democracia em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente, diretamente através de representantes eleitos na proposta, no desenvolvimento e na criação de leis, exercendo o poder da governação através do sufrágio universal. A democracia social é uma ideologia política que apoia intervenções econômicas e sociais do Estado para promover justiça social dentro do sistema capitalista. É uma política envolvendo o Estado, do bem-estar social, sindicatos e regulação econômica para promover uma distribuição mais igualitária. Democracia jurídica. Essa supõe o Estado de Direito, a respeito da Constituição, autonomia do Poder Judiciário. Para ser substância, a democracia jurídica deve se basear em leis que realmente atendam ao interesse da comunidade. E precisa contar com uma justiça ágil e resistente às pressões de grupos. É uma seção jurídica ou um sistema institucional, no qual cada um é submetido a respeito do direito do simples indivíduo até a potência pública. É incrível como é recente a democracia aqui no Brasil, né, Joana? Historicamente é recente mesmo, João. No tempo de vida dos nossos pais e avós, nós tivemos uma eleição no começo da década de 60. Depois, só na década de 80, os brasileiros voltaram a eleger os governadores e o presidente da República. Por que será que demorou tanto, né? Como será que se construiu a democracia no Brasil após 20 anos de ditadura? Oi, Joana, por que você insistiu em vir aqui, hein? Para falar de democracia. Essa é a Câmara Municipal de São Paulo. Toda cidade tem uma Câmara Municipal. E em todas elas são discutidos e votados os assuntos que dizem respeito às funções da Câmara. Então, a Câmara é o poder legislativo. Como o poder legislativo discute leis, fiscaliza o executivo na aplicação das leis e tem um dos principais papéis a votação da lei orçamentária. A Câmara tem duas grandes funções. Uma de legislar, aprovar leis e votar as leis propostas pelo executivo. E a outra função é de fiscalizar. As eleições diretas foi uma conquista do cidadão. Uma das características da democracia é a liberdade para que diferentes grupos da sociedade se organizem e defendam suas ideias e interesses. Mas no Brasil nem sempre foi assim. Oi, meu nome é Ana. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a institucionalização do poder do Estado.
Foi uma forma de organização de poder nascida pelo fato dos homens deixarem de obedecer a outro homem e começarem a obedecer a uma institucionalização, ou uma abstração. Eu vou ler um texto agora aqui, rapidinho, explicando um pouco sobre a institucionalização do poder do Estado. Se você não entender, não se preocupa, tá? Porque eu vou explicar o que é em si depois, porque essa é uma parte um pouquinho mais intelectual, sabe? Tá. O efeito jurídico desta operação é a criação do Estado como suporte do poder independente da pessoa dos governantes. A institucionalização do poder é o resultado de uma atitude inteligente do homem relativamente ao problema do poder. Agora eu vou explicar um pouquinho, tá? A institucionalização do poder do Estado faz que as pessoas passem seu poder ao problema do poder. Agora eu vou explicar um pouquinho, tá? A institucionalização do poder do Estado faz que as pessoas passem seu poder ao governo. Antigamente, quando não existia o governo de hoje em dia, as pessoas meio que faziam justiças com as próprias mãos. Com a chegada do governo, ou no caso a institucionalização do governo, faz que a delegação de cuidar da defesa dos direitos das pessoas se torne do governo. Um exemplo sobre a institucionalização do poder do Estado é que antigamente as pessoas faziam justiças com as próprias mãos. Aí, com a chegada do governo, se a pessoa tenta fazer justiças com as próprias mãos, elas são punidas pelos direitos. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Se não entenderam, pode comentar aqui embaixo que você não entendeu, que você ficou com dúvida, que a gente vai estar respondendo. E se a gente não souber, a gente pede pro professor, mas você vai tirar sua dúvida, tá? Não se preocupa. Beijinho, até outro dia. A democracia não é apenas a lei da maioria, é a lei da maioria respeitando a minoria.